Contextualizar historicamente a cultura do ódio. O discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e posicionamento social que incita a violência contra diversos grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito, e a sua intenção é discriminar as pessoas devido às suas diferenças. O discurso de ódio tem por base o ódio ao diferente e todos os preconceitos e prejuízos que decorrem deste sentimento. É considerado crime no Brasil e também um atentado aos direitos humanos. Genericamente, esse discurso se caracteriza por incitar a discriminação contra as pessoas que partilham de uma característica identitária comum, como a cor de pele, o gênero, a opção sexual, a nacionalidade, a religião, entre outros atributos. Não se limita a atingir apenas os direitos fundamentais de indivíduos, mas de todo um grupo social, estando esse alcance agora potencializado pelo poder difusor da rede, em especial de redes de relacionamento como Instagram, Facebook, entre outras. Essa não aceitação pode levar à eugenia no sentido de que eugenia é uma teoria presente no século XX, que hierarquiza as raças humanas em termos de melhor qualidade genética. As atitudes eugenísticas são aquelas que vão classificar as pessoas em termos de melhores ou piores biologicamente, apesar de já se comprovar que as diferenças humanas são mais presentes na cultura do que na genética. Na Constituição de 1988, o artigo que legisla sobre preconceitos é o artigo 5º, que defende a igualdade de todos, bem como os direitos e deveres do cidadão brasileiro e concorda com os direitos humanos. A lei brasileira que criminaliza os diferentes tipos de preconceitos na nossa sociedade. O discurso de ódio pode se basear em preconceitos e incitar a violência contra diferentes grupos sociais e minorias. É compreendido por esta lei como crime. Além de atacar a pessoa em específico, o discurso de ódio, procurando atacar todo um grupo social, fere os direitos difusos, que se referem aos direitos que se relacionam aos grupos sociais sem definição específica. Portanto, o discurso de ódio é um tipo de violência exercida por meio do discurso verbal ou escrito e tem por intenção discriminar, ofender, diminuir, agredir outras pessoas devido às suas condições sociais ou características étnicas, raciais, religiosas, culturais, de gênero, orientação sexual e etc. Por violar o respeito à diversidade humana, a pluralidade e as liberdades civis e os direitos difusos é considerado crime no Brasil e em diversos outros países. Ver e julgar aspectos em nossa sociedade que envolvem uma cultura do ódio e, ao mesmo tempo, porque tais situações ocorrem e são muito presentes no cotidiano das redes sociais e em várias esferas da sociedade. O preconceito é ardiloso. Nós somos educados e condicionados a pensar de acordo com as estruturas coloniais e racistas. Convivemos com uma história de privilégios, discriminação, racismo, intolerância, como se fossem situações normais, e esse tipo de preconceito mostra-se cada vez mais frequente na sociedade atual. Nos desumanizamos ao ponto de não conseguir aceitar que existem opiniões diferentes das nossas porque nos falta amor ao próximo. A violência é um subproduto do desinvestimento da educação. 60 mil homicídios por ano elevam o Brasil ao topo do ranking mundial neste quesito brutal. As maiores vítimas neste contexto são jovens, negros e moradores de periferias. Com o avanço no desenvolvimento tecnológico, várias plataformas foram criadas com o intuito de interação social, onde possuímos a liberdade de expressão. Nessas plataformas, temos as redes sociais, nas quais você pode criar um perfil, onde a diferença entre esses perfis são grandes. Sendo assim, as pessoas não vão possuir os mesmos gostos e opiniões de cada assunto, gerando conflitos. As pessoas expõem suas opiniões sem considerar um limite. Relacionando o discurso de ódio com o mundo atual, uma nova forma de boicote foi criada chamada cultura cancelamento. O mais preocupante é os danos que os perfis anonimatos estão causando. A cultura do cancelamento acontece quando alguém expressa sua opinião e é categoricamente negativa e explora o limite do bom senso, quando se promove o caos moral através da ofensa, seja ela étnica, política, racial, religiosa ou sexual. Cancelar alguém virou uma prática usada por muitas pessoas na internet nos dias atuais. As contradições do processo de globalização e da sociedade 4.0, considerando padrões culturais, questões geopolíticas e econômicas. Bem, para começarmos, a gente tem que falar sobre o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 nada mais é do que um movimento que já vem desde a primeira revolução industrial, que visa sempre ter um avanço na indústria de automoção, um sistema que faz com que os produtos que a possuem,
tipo de configuração funcionem sem necessidade que uma pessoa os controle. E tecnologia da informação. A indústria 4.0 também pode ser denominada como a quarta revolução industrial, ou seja, estamos tendo uma mudança radical em nossa sociedade em relação às novas tecnologias, como neurônios artificiais, próteses ortopédicas de plástico reciclado, dispositivo intraocular para a cura de diversos problemas de visão e também estoque e produção de energia solar. Agora podemos dizer sobre os impactos positivos na economia do Brasil graças à indústria 4.0. Graças às novas tecnologias, foi possível se instalar um meio mais ágil dentro das indústrias. Um exemplo está nas indústrias automobilísticas, tendo um alto número de máquinas fazendo a substituição de pessoas em suas funções, fazendo com que tenha um desempenho mais ágil na construção de carros e suas peças. Por contraproposta, os impactos negativos na economia da população são graças ao novo tipo de tecnologia que está ocupando os lugares dos trabalhadores humanos, acaba causando um alto índice de desemprego, aumentando cada vez mais o número de pessoas em situação de rua e tendo uma grande dificuldade das pessoas conseguirem trazer alimento para os seus lares e qualquer outro tipo de bem necessário. Também podemos problematizar a relação entre o senso comum e bom senso na perspectiva de Antônio Gramsci para a compreensão da dinâmica das relações sociais numa perspectiva na cultura do ódio e uma parcela, numa perspectiva humana, solidária e dos afetos. Também transformar os problemas sociais de cultura do ódio em problemas sociológicos, utilizando os critérios do olhar sociológico. Para Antônio Gramsci, sendo comum é quando um indivíduo não age de forma totalmente crítica e passiva em relação a alguma coisa. Já bom senso seria quando aquela pessoa toma a frente do assunto e age de maneira totalmente crítica e, entre aspas, ativa de suas ações. Seguindo essas definições, podemos considerar que quando alguém realmente acredita naquela causa, ou opinião, podemos saber se o que ela fala é verdade ou se está somente concordando com um grupo. Um dos principais problemas da cultura do ódio é o linchamento coletivo, que em uma pessoa pode causar depressão, doenças sérias e até morte. Mas isso não é o pior. O pior é que quem está nessa bolha de cultura do ódio acha que está certo de fazer isso com outras pessoas. Isso é um grande problema para a sociedade, que é um grupo de pessoas que foram criadas achando o exílio e o linchamento práticas normais e corretas, quando claramente quem tem a responsabilidade de falar o que vai acontecer com alguém que cometeu algum ato pode ou não ser considerado errado é o sistema judiciário. E também podemos abordar uma perspectiva de si e do outro pautando-se em valores éticos e valendo-se da perspectiva filosófica de Sócrates. O Sócrates questionou o interesse do conhecimento desenvolvido pelos que vieram antes dele, o qual se volta para a natureza, o mundo e o universo. Sócrates se perguntava em que isso afetava o nosso comportamento. Ele considerava que o mais importante era saber o que é bom, o que é certo e justo, ou seja, ele desejava viver corretamente. Por isso, tantos questionamentos. O filósofo acreditava que ninguém tinha a responsabilidade definitiva para essas perguntas. Então passou a abranger questões sobre moralidade e política. Várias pessoas se reuniam à sua volta. Nesses momentos, ele lançava questões e cada resposta que ele escutava, o pensador se contestava cada vez mais. Assim, ele sempre estimulava novos debates e discussões. De qualquer modo, a postura de Sócrates exerceu uma influência subversiva sobre os atenienses, pois ele os ensinava a questionar tudo. Além disso, muitas vezes impunha a ignorância de indivíduos com poder e autoridade. Com esses valores em mente, o tema da campanha da Fraternidade 2021, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, nós, como cidadãos e sociedade, devemos nos unir em prol do bem comum, visando os nossos benefícios como comunidade, por exemplo, procurando melhor segurança, educação, saúde e bem-estar.
Em suma, tanto os valores de Sócrates quanto a campanha da fraternidade priorizam o certo, o que for melhor para a população como um grupo e não somente um indivíduo. Diante disso, estabelecem uma relação de maneira semelhante no diálogo.